Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. Eu sei que eu estou um pouco sumido, eu sei, mas tenha filhos e uma igreja para pastorear, que eu tenho certeza que você vai ter que sumir também por um tempo. Faz parte. Mas eu estou de volta e estou aqui hoje para falar com vocês sobre esse livro aqui. Livro bonito, viu? Bonito. Olha, da editora Trinitas, Evangelho Sequestrado, a invasão woke na igreja e como combater a subversão progressista. Livro de Owen Strachan. Nos últimos tempos tem se tornado comum ouvir alguns termos por aí, como teologia crítica da raça, interseccionalidade, wokeismo, né? E muita gente está assim, meio perdida no meio desses termos, no meio desses significados e da validade dessas coisas no mundo e também na igreja cristã. A teoria crítica da raça, TCR, que é o primeiro desses termos que eu falei, ela está envolvida nessas questões, então, de luta por justiça social, luta contra o racismo, sobretudo, né? O seu foco é falar contra o racismo. E ela é uma teoria que foi criada para tentar mostrar, por exemplo, então, que, por exemplo, o racismo, ele não é, tô colando aqui, ele não é um desvio ou uma exceção, mas algo estrutural e sistêmico presente nas leis, políticas públicas, educação, sistema penal, etc. Ela também diz que a neutralidade da lei é um mito. Alega-se que o direito muitas vezes favorece a manutenção do poder de grupos majoritários contra aí os grupos minoritários. Ou seja, pode-se dizer que seria aquilo que nós temos equivalente aqui no Brasil como sendo a ideia do racismo estrutural e tudo mais, né? Que inclusive um certo ministro aí, que foi um dos principais propagadores dessa ideia no Brasil, foi exonerado aí de um certo ministério por acusações de assédio sexual e outras coisas mais, né? Enfim. Mas a interseccionalidade, ela é uma teoria que defende que, por exemplo, algumas pessoas, algumas minorias, elas não estão então apenas encaixadas dentro de uma dessas áreas, como, por exemplo, sofrer racismo, como existem várias áreas de opressão que elas não vão se somando, elas vão se correlacionando. Então, por exemplo, uma mulher negra. Uma mulher negra, ela sofreria racismo, estaria dentro de uma estrutura de um racismo estrutural por ser negra, mas também sofreria com o machismo. Então perceba, ela está dentro aí de dois grupos minoritários aí, mulheres e negros. Se for pobre, acrescenta mais uma e tal. Se for uma mulher negra, pobre e lésbica, acrescenta-se mais um. Então perceba como que é um intrincado de questões aí. Esses termos e essas questões, elas invadiram a cultura, então é muito comum você ver filmes, séries que estão sempre batendo nessa tecla, sempre falando disso, e com aquela pegada, né, de tipo assim, nós contra eles, uns contra os outros, né, de que sempre tem aquela ideia de que os brancos sempre são os grandes vilões, né, os brancos sempre são os responsáveis por tudo de mal que acontece na humanidade. Os héteros sempre são os grandes vilões, então todo homem hétero é um suposto estuprador e tudo mais, esse tipo de bobagem que você vê por aí. A cultura está, então, recheada dessas coisas. Você também vê aquelas ideias de que existe então uma dívida histórica, e uma reparação histórica que deve acontecer com os negros por terem sido escravizados no passado. Então, por exemplo, todo branco hoje, ele é descendente de um branco lá atrás que foi um grande escravizador. Então, enfim, ele, por ser branco, por ser hétero, por ser homem, ele está repleto de privilégios e tudo mais. Tudo isso que está, enfim, permeado em músicas, em séries, em filmes e na mídia como um todo. Este livro aqui, que a editora Trinitas lançou, livro excelente, ele é uma acusação, se bem que eu não poderia dizer acusação, mas ele é um alerta sobre essas ideias
e sobre como isso tem dominado não só a mídia, nos exemplos que eu falei aqui, mas sobre como esse pensamento ele tem entrado na igreja. O livro, e por sinal, como eu falei, é um livro muito bonito, olha, capa dura, olha só que show, olha só. Ele tem aqui dentro, eu gostei muito, olha só como ele é feito. Esse colorido aqui não sou eu, fui eu que fiz, mas olha só, tem uns quadros, olha, é bem bacana o livro mesmo. Um trabalho muito bom que a editora Trinitas fez. Esse livro aqui, dividido em 7 capítulos, e é recomendado aqui por nomes, para vocês terem uma ideia. Vod Balsham, Wayne Gruden, Paul Washer, né? Conrad Mabel, Miguel Nunes, só gente de referência recomendando o livro, né? Mas como falei, um livro dividido em 7 capítulos, que começa então, por exemplo, o primeiro capítulo, como o wokeismo tem invadido a cultura. O wokeismo é esse termo genérico que é utilizado para abarcar todas essas questões. Eu vou ler a definição que ele dá aqui mais à frente. Primeiro ele fala então como o wokeismo tem invadido a cultura. No capítulo 2 ele mostra como o wokeismo tem invadido a igreja. No capítulo 3 ele fala porque o wokeismo é um sistema ímpio. E aí o capítulo 3 e 4 tem o mesmo título, a questão é que no capítulo 3 ele vai mostrar que o wokeismo é um sistema ímpio fundamentado em respostas teológicas e que ele é um sistema ímpio fundamentado em questões culturais. Para no capítulo 5 mostrar o que o Antigo Testamento ensina sobre etnia, no capítulo 6 mostrar o que o Novo Testamento ensina sobre identidade e etnia, e no capítulo 7, trazer algumas perguntas difíceis sobre a história americana e outros tópicos polêmicos. Muito bem argumentado, muito bem escrito, uma linguagem muito direta e clara, fácil de entender. É um material interessantíssimo. Logo no capítulo 1, ele vem trazendo aqui o seguinte, o que não é o wokeismo. Então, por exemplo, ele mostra que desejar harmonia social entre culturas e pessoas de diferentes cores de pele não torna ninguém defensor do wokeismo. Desejar paz em ambientes acalorados com uma história de tensão étnica não torna ninguém defensor do wokeismo. Ver falhas maciças na história americana e ocidental, ou seja, padrões longos e sustentados de pensamento e prática racista, não torna ninguém um defensor do wokeismo. São vários pontos que ele coloca aqui, mostrando que não ser um racista, lutar contra o racismo, lutar sim contra desigualdades, lutar sim contra problemas estruturais na sociedade não torna ninguém um wokeista. E por que ele faz isso? Ele faz isso para lá na frente, então, ele definir o que é o wokeismo e conseguir mostrar que sim, dá para se lutar contra essas coisas, mas é fundamentado, baseado naquilo que a palavra de Deus fala sobre isso, na ideia principalmente então de que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus e tudo mais, e mais vários outros argumentos aqui, que dá para defender fundamentado nisso sem cair na besteira desses argumentos, desse divisionismo, dessa ideia de nós contra eles, dessa luta que ao invés de enxergar o indivíduo pecaminoso, ela tenta jogar a culpa num sistema que é um sistema impessoal, que não tem como ser responsabilizado e tudo mais, né? Joga a questão muito mais para uma solução bíblica do que uma solução social e geral e sistêmica e tudo mais. Aqui então, ao dizer o que é o wokeismo, ele diz assim, o wokeismo é, antes de mais nada, uma forma de mentalidade, uma postura intelectual. O próprio termo significa que alguém está, entre aspas, acordado para a verdadeira natureza do mundo, enquanto tantos outros estão dormindo. Em termos mais específicos, significa que alguém vê a abrangente desigualdade de nossa ordem social e se esforça para destacar as estruturas de poder na sociedade que derivam do privilégio social. E essa parte aqui de definições ela é muito legal, porque ele vai mostrar, por exemplo, que em termos intelectuais o wokeismo ocorre quando alguém adota a teoria
crítica da raça. E aí ele define aqui teoria crítica da raça. A teoria crítica da raça ensina que toda a vida social é estruturada sobre a dinâmica do poder racial. A raça é uma construção social de acordo com a teoria. Não possui fundamento biológico e existe apenas em nossa imaginação. Aí ele segue. Ocorre racismo quando um grupo racial oprime, desumaniza e rebaixa o outro. De acordo com o Vosduquismo, é isso que os brancos fazem. E aí ele vai começar a argumentar aqui o seguinte, que sim, negar que exista racismo, ela dizendo, seria uma ignorância muito grande, né? Seria uma loucura muito grande. E aí ele mostra que sim, não tem como negar que exista racismo, existam pessoas racistas em posições de poder e tudo mais, está muito claro, mas ele tenta já aqui nessa primeira parte, já dar uma espécie de spoiler, né, das argumentações finais, mostrando que o remédio que se tenta aplicar para esse tipo de problema que foi diagnosticado, ele é um remédio que não soluciona o problema, não traz cura, né? Pelo contrário, ele gera um outro problema. E aí ele diz, no pensamento Woke, a pessoa branca média participa da cultura majoritária americana, uma cultura irrevogavelmente manchada pelo racismo. Assim, uma bem-intencionada dona de casa branca em meu atual estado aqui do autor, no Missouri, que cuida de seus afazeres diários, que tenta ser uma boa vizinha e vive uma vida tranquila, não é considerada em essência uma cidadã decente em virtude da graça comum de Deus. Não há graça comum no wokeismo. Há somente os justos, os wokes e os culpados brancos. Essa dona de casa não é apenas parte de uma estrutura injusta mais ampla, ela é o cerne do problema. Mesmo quando publica fotos de seus filhos nas redes sociais, assa bolinhos no outono e é voluntária em um abrigo local para desabrigados, ela é, na verdade, uma supremacista branca. Não apenas participa do problema coletivo, na verdade ela é o problema. Ou seja, é a maneira como esse movimento então enxerga as pessoas, mais uma vez, perpetuando essa ideia de nós contra eles e tudo mais. E aí ele segue mostrando de onde vem essa teoria. Ele vai dizer que essa teoria tem origem ali em Karl Marx e Friedrich Engels, enfim, com a sua publicação lá em 1848, do Manifesto Comunista, né, que colocou essa ideia de oprimidos contra opressores, que o wokeismo nada mais é do que a versão de raça dessa mesma questão que está fundamentada ali na economia, né? E aí no final do capítulo ele traz aqui, olha, umas questões para resposta, para fixação do conteúdo bem interessantes. No 2, ele vem como o wokeismo tem invadido a igreja, e aqui é interessante que ele vai argumentar que alguns, e no contexto dos Estados Unidos aqui, que se aplica também ao Brasil, porque a gente vê isso aqui no Brasil, né? Alguns pastores, alguns teólogos, alguns conferencistas, eles têm adotado essa linguagem. Então você vê alguns pastores aí brancos, né, pedindo perdão por toda essa estrutura, mesmo sem eles necessariamente terem cometido um ato racista sequer na vida, né, mas por se verem como parte desse todo, têm feito essa bobagem. Púlpitos de igreja têm sido lugares onde a palavra de Deus tem sido deixada de lado para se ter discursos, então, palestras contra essas questões e tudo mais, enfim. Ele vai mostrando como que alguns teólogos desenvolveram algumas teorias, né, sobre essa questão, defendendo isso, então, defendendo sim um racismo sistêmico nos cristãos brancos. Ele vai dizer também que outros têm entendido que sim, os cristãos brancos, eles perpetuam essa ideia racista, supremacista, simplesmente pelo fato de serem brancos e tudo mais. E muitos, por se renderem a essa agenda atual, então, tem sucumbido a essas ideias malucas e propagado isso na igreja. E por que seria um problema, então, se reconhecer e tudo mais como racista e tal? Isso é um problema quando o indivíduo não é. O indivíduo ele não é racista simplesmente porque ele tem a pele branca, porque ele é um branco. Assim como o indivíduo não é um estuprador simplesmente porque ele é um homem. Ou um machista simplesmente porque ele é um homem. Problemas de racismo
de machismo e tudo mais, existem no coração depravado do ser humano, que é depravado desde a queda lá em Gênesis 3. E a solução para um coração depravado não é, então, esse auto-reconhecimento e tudo mais, mas sim um reconhecimento da sua miséria diante da cruz de Cristo, diante da necessidade de se arrepender dos seus pecados, não apenas esses, mas de todos os seus pecados, diante da necessidade de reconhecer que o outro é criado à imagem e semelhança de Deus e seguir o que a Escritura Sagrada tem a dizer sobre essas coisas, e não uma agenda cultural que, ao invés de solucionar o problema, cria um outro problema colocando nós contra eles, né? Por exemplo, aqui na página 108 ele diz assim, olha, não há nada nas escrituras que indique que a branquitude seja perversa. É verdade que a supremacia branca é e foi perversa, mas se pensarmos na história, nem todos os brancos abraçaram tal visão ou praticaram racismo. Muitos lutaram contra ele. Algumas pessoas brancas podem ser racistas ou etnocêntricas, mas branquitude não é indicativo de supremacia branca. Não há base bíblica para tal visão. Além disso, não devemos ler a existência de uma cultura ou etnia majoritária como um símbolo absoluto do mal. Muito legal, gente. E aí, nos capítulos finais, ele vem trazendo aqui o que o Antigo Testamento diz sobre etnia e raça, fundamentado lá na ideia de todos serem criados à imagem e semelhança de Deus. Depois, no capítulo 6, mostrando que o Novo Testamento tem a falar sobre isso, principalmente quando o Novo Testamento diz que em Cristo não há mais divisão, não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, né? E todos são um apenas em Cristo e tudo mais, um só povo, né? Ele também mostra que a ideia de etnias diferentes está dentro da vontade de Deus e do padrão de Deus. É por isso que lá no final do livro de Apocalipse você tem povos de toda tribo, raça, língua e nação ali diante do Cordeiro, o adorando, né, para todo sempre e tal. E que o que o Evangelho faz é mostrar que negros, brancos, asiáticos, enfim, toda essa diversidade, ela está dentro do plano de Deus e da beleza de Deus e da beleza que Deus imprime na sua criação, e que devemos reconhecer isso e adorá-lo exatamente por isso. E que se há um problema, se há racismo, esse problema deve ser tratado no coração do indivíduo que não enxerga essa diversidade e essa beleza na criação de Deus, e não abraçar um sistema qualquer que não traz solução para o problema. É muito interessante, vale muito a pena, muito instrutivo, gostei bastante. Fica aqui a minha recomendação, meu agradecimento à editora Trinitas por ter enviado esse material, tá? Recomendo muito. O link vai estar na descrição do vídeo. Você adquirindo pelo nosso link, que você contribui com o nosso canal, não paga nada a mais por isso, e contribui com o nosso canal para a gente continuar trazendo esses materiais de qualidade aqui para vocês. E eu finalizo com aquelas coisas de sempre, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha o vídeo com outras pessoas. Tchau, vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos deste canal.